Ministro Moro está me ouvindo agora? Tem certeza, Ricardo? Tudo bem, Datena. Bom dia. Tudo certinho? Bom dia, ministro. Como vai o senhor? É um prazer falar com o senhor, ministro. Prazer é meu aqui. Aqui está tudo corrido, está todo mundo preocupado, evidentemente. Imagino. Aí com o coronavírus. O governo federal está, principalmente o Ministério da Saúde, focado aí em medidas. Nós estamos auxiliando como pudermos. E também a economia, né, para tentar combater aí os efeitos deletérios na economia. Ministro, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Desde o primeiro minuto que eu ouvi falar em epidemia por vírus, eu venho dizendo aqui em São Paulo e no Brasil, no programa que eu tenho na televisão, que foi muito irresponsável as atitudes que foram irresponsáveis as atitudes que nós tomamos com esse negócio de carnaval de rua, com jogo de futebol. Eu achava que isso tudo... Eu não sou engenheiro de obra pronta, não. Eu falei isso lá no começo, bem antes das pessoas começarem a falar isso no resto do mundo. Quando a China fechou, a Itália começou a perceber que tinha feito uma bobagem e fechou, eu já comecei a dizer que era contra carnaval de rua e uma série de coisas. Enfim, já passou e nós temos que... passou essa fase, nós temos que combater uma fase muito mais difícil que exige medidas drásticas mesmo. No Brasil, não sei se a gente vai chegar a esse ponto, é provável que chegue. Os cientistas não sabem bem direito como agir com essa doença, não sabem bem direito, pelo documentário que eu vi, como essa doença estão chegando numa fase inicial de descobrir uma vacina, que demoraria aí, acho que um ano e meio, estão tentando descobrir um remédio, mas até agora ninguém sabe bem com que bicho nós estamos lidando. Algumas medidas que beiram ao autoritarismo, na China nem se fala. Nesse documentário que eu vi, os caras entravam na casa das pessoas e pegavam as pessoas à força, as autoridades policiais, e jogavam dentro dos carros. Isso tudo autorizado pelo governo chinês. Outros lugares, condomínios inteiros eram soldados, tinham portas soldadas para que as pessoas não saíssem de casa, condomínios inteiros. Ministro, isso pode passar em algum momento por medidas mais sérias que nós tenhamos que tomar. O senhor acredita que isso vai passar pelo seu ministério, que se de repente a gente não espera que aconteça isso, um caos quase que total, mas medidas judiciais possam ser tomadas para evitar que a população circule pelo país? Veja, Datena, primeiro, é importante não entrar em pânico, né? Por outro lado, é importante todo mundo ter prudência e cautela. Então, o que está sendo recomendado principalmente é essa política de distanciamento social, de higiene, de tomar cuidado com o contato das pessoas. Agora, evidentemente, também o Brasil não pode parar, as pessoas têm que continuar trabalhando, nós temos que continuar produzindo, né? Os contatos de lazer é que devem ser aí ser evitados ao máximo, e quando eles ocorrerem, evitar principalmente aglomerações, contato com as pessoas, físicos, esses cuidados básicos. Existem já a lei do coronavírus, que foi proposta pelo Executivo e que o Congresso aprovou muito rapidamente, isso foi muito positivo, prevendo já medidas para tratar dessas questões das pessoas infectadas. Então, o que normalmente se recomenda ali? A internação e domiciliar, né, principalmente a domiciliar, em casos mais graves a hospitalar, a quarentena. E essas medidas, o que se espera da população é que haja um sentimento aí de autorresponsabilidade e que as pessoas cumpram voluntariamente. Agora, não havendo esse cumprimento voluntário, sim, há a possibilidade de se utilizar a força policial, né? Eu acho desnecessário, por exemplo, a autorização judicial, porque na verdade são medidas de polícia administrativa, de polícia de saúde pública. Isso pode ser imposto à força. Agora, principalmente o que esse vírus, né, ele tem de muito negativo, claro que ele é muito ruim, mas ele também pode revelar essa oportunidade de demonstrar a união das pessoas, da população brasileira, da sociedade brasileira. Se nós trabalharmos juntos, eu tenho certeza que nós vamos superar, né, essa crise com tranquilidade. Então, ninguém não precisa da polícia para fazer cumprir, por exemplo, uma recomendação médica de internação ou de quarentena. Se for necessário, ela pode ser utilizada. Deve sair hoje, provavelmente, está uma construção entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, uma portaria estabelecendo regras e parâmetros sobre o que fazer nesses casos de
se for necessário força policial ou se for necessário alguma coisa mais incisiva. É sugestão ou restrição, ministro? Seria sugestão ou restrição mesmo? Não, são definição de procedimentos, é tudo muito novo, né? Nós tivemos no passado, vamos lembrar a história do Brasil, nós tivemos no passado, no início do século XIX, um episódio um pouco parecido, mais restrito, que foi a vacinação, né, compulsória, que foi o episódio chamado Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, em que as autoridades sanitárias encontravam resistência da população em receber vacina, né, para curar epidemias. E isso foi, na época se entendeu que isso poderia ser feito até, inclusive, compulsoriamente. Agora, eu tenho plena fé na sociedade brasileira, nas pessoas, de que elas vão tomar as providências necessárias, né, vão seguir as recomendações médicas, vão seguir as regras de quarentena e as regras para evitar a disseminação dessa doença. Tem que ter essas medidas, essas previsões, como um último recurso. Mas é claro que ninguém espera que isso seja necessário de ser utilizado. Eu entendo plenamente isso, porque você vê que no país da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, o Macron está tomando medidas sérias, né? Já propôs fechamento de parques, proibiu reunião ao ar livre, isso com multa, com tudo, com restrição até penal, se for preciso. Proibiu viagens durante 15 dias, se não houver necessidade, prova para viajar e fechou as fronteiras. Então, mesmo nos países mais democráticos e libertários do mundo, isso foi preciso fazer. Mas isso é quando você chega no estágio, porque a França está entre os 5 países mais afetados pelo coronavírus. Pelo que eu entendi, se a gente chegar nesse estágio, espero que a gente não chegue, eu creio que haverá necessidade, pelo que eu entendi, de intervenção de medidas restritivas e aí com apoio judiciário. Ninguém vai sair prendendo ninguém, nem deixando as pessoas não circularem se não houver um fundamento jurídico para isso. Me parece um princípio básico, né, ministro? Não, certamente. Cabe principalmente à área da saúde fazer as recomendações necessárias e aos governos estaduais e o governo federal e eventualmente os municipais irem seguindo, adotando essas medidas, né, a partir das recomendações da área médica. Então, o centro, o foco, e acho que tem sido feito um trabalho muito bem feito, aqui o Ministério da Saúde, o ministro Mandetta tem atuado e a gente tem seguido normalmente as orientações que ele tem colocado, né? O que eu acho apenas aí, isso é para deixar muito claro, não precisa ordem judicial para certas medidas, entendeu? Porque se a gente for agora ter que procurar o juiz a cada caso de cidadão que eventualmente não descumpriu uma recomendação de internação, uma recomendação de quarentena, aí não há judiciário que aguente. Entendi. Isso pode ser imposto coercitivamente pela polícia de saúde, pela polícia administrativa, né? Não é necessário recorrer ao judiciário. Bom, a principal notícia de hoje é a chamada virada de cadeia, né? Aqui em São Paulo, em 2 locais, nós tivemos, em alguns locais, são 6 cadeias das chamadas viradas do estado de São Paulo, quando foi o sistema surpreendido a partir da decisão de proibir saidinha temporária. Tremembé, Mirandópolis, Mongaguá, Porto Feliz e Sumaré. Segundo agentes penitenciários, pelo menos 800 presos fugiram. É claro que a sua opinião é importantíssima, mesmo porque me parece que é uma medida que, se você não tomar, a coisa vai para o beleléu, né, ministro? Os governos têm autonomia dos seus sistemas penitenciários. Nós temos o sistema penitenciário federal, foram tomadas medidas, tá? Primeiro inicialmente nós reforçamos a parte da triagem para evitar que qualquer visitante infectado pudesse entrar ou que algum agente penitenciário. Ontem optamos por uma medida um pouco mais drástica, que foi a suspensão das visitas, né, por um prazo inicial de 15 dias. É uma medida ruim, a gente sabe que para os presos são importantes essas visitas, mas não é uma punição, é para prevenir a contaminação dos presos e igualmente dos seus familiares. Eu acredito que os presos vão compreender isso muito bem, principalmente em razão da necessidade de proteger os seus familiares. Nos estados, cabe aos estados realizar esse tipo de avaliação e tomar esse tipo de decisão. O que tem que ser feito com muito cuidado, por exemplo, na Itália houve proibição geral de visitas
isso acabou gerando algumas rebeliões. Então isso tem que ser feito muito cuidado, e quem cabe fazer essa avaliação são as administrações penitenciárias locais. Ontem, por exemplo, a gente acompanhou esses fatos, né? Houve uma decisão da administração penitenciária do Estado de São Paulo, a meu ver acertada, né, de suspender saídas temporárias. Também, mais uma vez, não é para punição do preso, né? É porque se o preso sai e ele vai voltar depois, isso gera um risco de contaminação da população carcerária. Isso tem que ser evitado. Até porque, muitas vezes, a população carcerária, os presídios não têm uma condição, nem todos têm uma condição ótima de higiene, eles acabam sendo uma população vulnerável, né? E o preso fica doente, claro que ele precisa ter assistência. Isso vai mobilizar uma série de recursos de saúde e de segurança pública que nós precisamos usar em outras áreas, fora o risco de contaminar os seus familiares. Então houve essa decisão, isso acabou gerando uma reação de alguns presos que não compreenderam, a meu ver equivocadamente, essa medida, e alguns presos empreenderam essa fuga. A informação que eu tenho, veja, isso é uma responsabilidade aí do Estado de São Paulo, mas a gente acompanha e a gente dá todo o apoio possível e compreendeu a medida. A informação que eu tenho é que boa parte, grande parte desses presos, né, mais de 400 já foram recapturados e vão ser recapturados, né? Alguns talvez consigam aí permanecer fora da justiça, mas eu tenho certeza que um dia eles vão prestar contas por esse comportamento. Agora, é o momento, tá, de até mesmo os presos, né, eles têm que ter a compreensão de que existe uma situação de emergência pública e isso afeta não só eles, mas seus familiares, todo o país, né? Então tem que ter essa responsabilidade também. Que eu estou entendendo que o senhor está procurando um meio termo aí. Eu estou vendo aqui na pauta feita pelo Garrafa que o senhor pretende, a pergunta seria que o senhor pretende aumentar o tempo de suspensão de visita de preso. O que eu estou entendendo é que o senhor está querendo arrumar um meio termo para que nem os presos nem familiares entendam que isso é uma medida punitiva e sim uma medida de preservação, para que não haja uma reação em cadeia. Exatamente. O senhor está querendo contemporizar e não tornar medidas mais duras e nem punitivas. Não, que eles entendam que... suspensões de visitas, quem cabe decidir isso são os governos estaduais que têm a sua administração penitenciária. Claro. Até porque eles têm condições de melhor avaliar ali, olha, é o momento de tomar essa decisão ou não, qual pode ser a reação, né? Mas eu tenho certeza que com o tempo, né, e com o diálogo, os vai se ajustar. Vão compreender melhor de que essa é uma medida importante não só para a preservação da saúde dele e daqueles que estão com ele lá, mas igualmente dos familiares. Isso a gente já tem informação, inclusive, né, de algumas administrações penitenciárias, de que está havendo uma compreensão nesse sentido. E tem estado que age de outra maneira. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o governo do estado estudam possibilidade de colocar presos em regime domiciliar. O senhor observa isso de que forma? A decisão cabe aí a cada estado tomar essa decisão, fazer essa avaliação. Evidentemente, a situação ideal é que o preso arque com o cumprimento da sua pena na forma da lei, né? Agora, se for presos que se encontram já em um regime de semi-liberdade, eventualmente é uma possibilidade. Claro que a gente também não pode aí abrir as portas da cadeia, porque isso coloca em risco a população, né? Então nós temos que ter todo esse cuidado. Tem advogado que já querem pedir... que envolvem os presos mais perigosos do país, a medida que foi tomada foi a suspensão temporária das visitas para a preservação dos presos e dos seus visitantes. Porque tem advogado que já quer pedir a libertação do seu cliente por causa da contenção do coronavírus. Aí já é demais. Mas o senhor falou... Aí é um certo oportunismo, né? Claro, entendeu? Então, total. Assim, não é o momento de nós sermos oportunistas, não é o momento de nós aproveitarmos a situação. É o momento que todos têm que ter aí a máxima responsabilidade, autorresponsabilidade, né? Bom, o senhor falou em presos de alta periculosidade, vem num momento ruim, porque já havia informação antes mesmo dessa crise começar essas cadeias de virada de cadeia, que o Marcola estava começando a fazer uma greve de fome lá em Brasília, para suscitar uma greve geral nos presídios aí. É claro que o seu ministério está muito bem informado sobre isso. Isso está contido, o ministro Moro?
Olha, o governo do presidente Jair Bolsonaro é um governo que tem tomado as atitudes mais firmes contra a criminalidade organizada, né? Então, até na minha opinião, essa queda expressiva do percentual de crimes que nós vimos em 2019 é um reflexo dessa política. Claro que existe também um mérito da segurança pública dos estados, isso é inegável, mas é um reflexo dessa atuação mais incisiva. E parte dessa política envolveu a transferência das lideranças dessa organização criminosa de São Paulo e o seu isolamento em presídios federais. Acho que isso foi muito importante até para mandar um recado para essa criminalidade. Nos presídios federais existe um regime muito rígido, que é ruim, né? Ninguém quer impor esse regime rígido tão rígido assim aos presos, mas é uma necessidade em decorrência da condição deles de lideranças criminosas. Então sempre se houve reclamações, eu não quero aí tratar de nenhuma situação particular, Claro. mas os presídios federais estão absolutamente sob controle. Bom, é óbvio que essa dificuldade de circulação de pessoas atinge também o judiciário. Como é que fica a situação do sistema judiciário nesse período em recessão, com casos para serem julgados? O que é que isso atrapalha a investigação? O que é que isso atrapalha em termos de justiça para o Brasil, no seu entendimento? Eu não posso falar pelo judiciário, porque existe o Supremo, existe o CNJ. A minha avaliação, no entanto, é que pelo menos a área da segurança pública ela não pode parar, né? Porque, por exemplo, os criminosos eles não suspendem as suas atividades por conta desse tipo de questão. Então, nós temos que continuar trabalhando essa orientação para as polícias, não só na proteção contra o crime, mas na proteção dos cidadãos em geral. Afinal de contas, a polícia ela tem aquele velho mandamento, né? Servir e proteger. Ela não está lá só para prender criminosos, ela está lá para proteger o cidadão. Então não existe nenhuma interrupção nessa linha. Claro que existe uma série de cuidados a serem tomados no desenvolvimento dessa atividade, para também não expor os agentes da segurança pública, mas a segurança pública não pode, evidentemente, parar. Eu acredito que no judiciário pode haver uma diminuição do ritmo, né, e uma série de cuidados para evitar algumas situações, mas também não vai ter uma interrupção das atividades, até porque existem questões aí urgentes a serem desenvolvidas. E especialmente, né, por exemplo, as lideranças do executivo, do legislativo, do judiciário, é evidente que a gente, nesse momento, é um momento que essas lideranças são ainda mais demandadas. Então a gente não pode colocar o pijama e ficar em casa, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que, exatamente nesses momentos de urgência, que se exigem o papel das lideranças. Ministro Sérgio Moro, o senhor tem tido contato pessoal com o presidente Jair Bolsonaro? Sim, constante. O presidente está evidentemente preocupado com todo esse cenário e tomando as providências, especialmente através do Ministério da Saúde, para prevenir, né, os principais males aí decorrentes dessa epidemia do coronavírus. O presidente esteve com a comitiva dele nos Estados Unidos e provavelmente a contaminação da comitiva dele ou de parte da comitiva, o presidente já fez um teste, disse que ia fazer mais outro hoje, o primeiro foi negativo e mais outro semana que vem. O senhor sentiu necessidade de passar por esse teste ou não? Eu tenho seguido estritamente os protocolos médicos, né? Então a gente fica até atentado a fazer o exame para a gente ter uma sensação de segurança pessoal, não só nossa, mas das pessoas em redor. Mas o que o protocolo médico recomenda é, se teve contato com alguém infectado e se apresenta sintomas. Como, na verdade, até onde eu tenho presente, não ocorreram nenhuma dessas duas condições, então não é o caso de fazer o exame. Então eu verifiquei isso com muita clareza, né? Falei inclusive com o ministro, falei também com médicos, e existe os recursos são escassos, né? Então, por exemplo, esse teste não tem para todo mundo. Então não tem por que eu recorrer a esses testes quando eventualmente posso estar prejudicando alguém que teria de fato necessidade. Evidentemente, se surgir um momento em que houver uma suspeita fundada de que eu teria contraído
ou que começa a apresentar sintomas ou tenha contato com pessoas infectadas, evidentemente eu faço o teste, não tem problema nenhum. Mas por hora o protocolo, e eu acho que nesse caso vale para mim, mas para todos, né? Essa autorresponsabilidade significa seguir as recomendações médicas, seguir os protocolos, no sentido de não precisar. Eu não tive nessa comitiva com o presidente. Eu até fui para os Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, mas era outra missão, não era a comitiva do presidente. Ministro Sérgio Moro, antes do senhor assumir a sua função, houve uma avaliação pelo jornal A Folha de São Paulo que colocava o senhor entre os melhores avaliados já do governo Bolsonaro que ia surgir. Eu até perguntei naquela época se isso não ia despertar alguma ciumeira, algum problema e tal, e o tempo se passou e o senhor continua ainda sendo a pessoa mais bem avaliada do governo Bolsonaro. O senhor tem alguma perspectiva política? O senhor já pensou em algumas probabilidades de se candidatar? O senhor já discutiu isso com o presidente Jair Bolsonaro ou não? Não, isso não passa pelo meu cotidiano de preocupações, né? Quando eu fui convidado, a minha avaliação que eu ia fazer um trabalho técnico aqui no Ministério, né? Acredito que essa é a percepção de todos, também a autoavaliação dos demais ministros, que é importante fazer o trabalho. Claro que nesse trabalho de ministérios existe também questões políticas envolvidas, de conversar com o Congresso, de conversar com os outros ministros, de formular políticas públicas, e para isso a política é fundamental. Mas a minha preocupação do cotidiano é fazer o meu trabalho aqui, né? A gente não fica pensando, se você está num cargo, você está pensando no que você vai fazer em outro cargo futuro, eventual, acho que você está no lugar errado. Tem que fazer o trabalho do dia a dia. E veja, todos nós, né, no Executivo hoje, temos muito o que fazer, já tínhamos antes, né? E temos muito com o que nos preocupar, com as tarefas do dia a dia, com os objetivos aí a serem percebidos, realizados. A justiça e segurança pública é uma das grandes demandas da população. Nós precisamos avançar no combate à corrupção, no combate à criminalidade organizada, no combate ao crime violento, e agora temos esse desafio aí que é para todos, né, mas que afeta também a justiça e a segurança, que é o desafio da epidemia do coronavírus. Então, assim, a gente não tem nem tempo de ficar pensando nessas coisas, e eu não tenho nenhuma pretensão de ingressar na política partidária. A pergunta seria mais um convite do presidente Jair Bolsonaro para ajudá-lo nas próximas eleições, que seria natural, já que o senhor faz parte do governo dele, não como concorrente dele, mas participar de uma chapa com ele. Mas o senhor já respondeu. Agora, eu tenho dito há algum tempo que o senhor foi meio que bloqueado pelo Congresso em algumas medidas que achava necessárias, principalmente em relação a crimes de homicídio, para reduzir os crimes de homicídio no Brasil. As medidas aprovadas pelo Congresso Nacional, que não eram todas aquelas que o senhor queria, foram necessárias do seu ponto de vista, ou ainda precisa mudar mais para a gente combater esse crime terrível que é o crime de homicídio, o chamado crime de ódio, de sangue no Brasil? O senhor não acha que o Congresso pegou leve em relação àquilo que o senhor queria realmente transformar em lei para reduzir a criminalidade no país? Você pode fazer muito com medidas executivas para combater a criminalidade, né? Então, esse foi o compromisso desde o início, contra o crime organizado, criminalidade violenta e corrupção. Hoje teve uma operação importante, a ilustrar aí da Polícia Federal, a Operação Tifeu contra tráfico de drogas, uma grande quadrilha, né? A segurança pública não está parando, tá? Teve também operações importantes contra a corrupção ano passado da Polícia Federal. Nós tivemos alguns problemas ali no meio do ano em decorrência da interrupção de investigações de lavagem de dinheiro. Mas teve lá no final do ano, principalmente lá na Paraíba, principalmente lá na Bahia, operações muito relevantes, né? Agora, existe também a necessidade de mudar a legislação, muitas vezes, para nós avançarmos mais. Nós apresentamos aquele pacote anticrime, com medidas lá que eram duras contra a criminalidade. Parte dele foi aprovada, tem que louvar o Congresso em relação a isso. Parte dele, infelizmente, não foi aprovada, isso evidentemente gera uma certa insatisfação,
Mas eu não posso ficar me lamentando. O que nós vamos fazer é tentar retomar partes desse pacote no presente, no futuro, né? Nós nunca vamos desistir de melhorar. Por exemplo, tiraram do pacote lá a execução em segunda instância, da condenação em segunda instância, o que é fundamental para reduzir a impunidade. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos trabalhando junto ao Congresso para buscar aprovar aquela PEC da segunda instância na Câmara ou projeto de lei no Senado. Então nós temos muito claro, tudo bem, perdemos aquela batalha, mas não perdemos a guerra. Vamos trabalhar para melhorar isso aí. Agora, teve algumas medidas muito importantes aprovadas no pacote anticrime. Entre elas, por exemplo, a previsão que se alguém for condenado ainda em primeira instância por homicídio e feminicídio, ou seja, por um tribunal do júri, aí ele já começa a executar a pena. Nós acreditamos que isso tem um grande potencial para reduzir ainda mais a taxa de homicídio. Países de primeiro mundo já aplicam isso, né? Eu acho que nós não podemos ter medo da justiça de realizar, nós não podemos construir um aparato aí com tantos tribunais, com tantas instâncias e ter uma máquina gigante que na prática funciona mal. Não é? Então não tem por que alguém é condenado ao tribunal do júri, né, tem que esperar ainda 10, 20 anos para ter uma confirmação pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Então por que nós temos o tribunal do júri, afinal de contas? Ele é soberano ou não é soberano? Tem que decidir e nós temos que fazer valer essas decisões, né? Esquecer um pouco dessa cultura cartorial e burocrática que faz um pouco parte da nossa tradição jurídica e que acaba gerando tanta ineficiência, não só na justiça e segurança pública, mas também em outras áreas. Desses dois projetos do Congresso aí da segunda instância, que é fundamental também do meu ponto de vista, tem dois, né? Aquele do Congresso propondo a condenação em segunda instância, o do Senado me parece um pouco fraco, porque mexe com o Código de Processo Penal, pode ser aquele borra do Supremo, mas a PEC da Câmara que o senhor se referiu é aquela que muda os artigos 102 e 105 da Constituição, trazendo o trânsito em julgado para a segunda instância e não afronta, assim, o artigo 5 da Constituição? É esse aí que o senhor está falando? Eu apoio os dois projetos, Atena. Eu acho que os dois são válidos. Eu já entendia que a Constituição e a lei já permitiam a execução em segunda instância, tá? E depois o Supremo, infelizmente, mudou essa jurisprudência, né? Respeito o Supremo, mas nessa decisão o Supremo não tomou a melhor decisão, na minha opinião, certo? Agora, eu apoio qualquer mudança que volte àquela situação da execução em segunda instância, se é a alteração da Constituição ou a alteração da legislação. E até acho que tem um lado interessante, sabe? Essa crise, né, atual, em decorrência dessa epidemia, né, ela nos gera algumas reflexões, né, no sentido, puxa, como nós perdemos tanto tempo, né, em progredir, em avançar, tanto na área da justiça como da segurança pública, tanto na área também da economia, né, e depois surgem esses problemas maiores, e é que a gente vê quão pequeno a gente está agindo, né? Então a gente tem que construir um país do futuro, um país que funcione. Nós temos que abandonar essas pequenas disputas, essas pequenas divergências, para fortalecer o país, que quando surgem essas emergências, nós temos um país mais robusto, um país mais forte. Acho que isso, quem sabe, né, dizem que crise é sinônimo de oportunidade, e evidentemente a gente lamenta de toda essa epidemia. O governo federal está trabalhando para tentar, né, diminuir os efeitos disso e atender as pessoas, mas em alguma perspectiva também isso nos revela que nós temos que largar deixar de ser infantis e construir um país mais robusto, um sistema legal mais robusto, uma economia mais forte, para poder enfrentar essas situações com mais tranquilidade. Eu fui tomar um copo d'água aqui, deixa eu ver como é que está a situação, né? Que eu não sei se esse copo d'água é meu ou se deixaram aqui. Eu estou tentando perguntar para o cara se o copo era meu ou não. Porque eu também estou preocupado com o coronavírus. Você vê que já é histeria, então não entre em pânico. Mas só uma pergunta, esse copo d'água é meu? Agora é. Bom. Agora é, porque... Ministro, a sua assessoria está pedindo para a gente encerrar a entrevista. O senhor é um cara muito ocupado, a gente entende isso. Nós vamos encerrar desculpas aí, mas é que realmente está
as coisas... Só uma perguntinha, uma perguntinha, duas perguntinhas, vai, para encerrar mesmo, o senhor pode responder rápido, não é? O senhor achou que era mais fácil ser ministro da Justiça, e qual foi o pior momento que o senhor enfrentou enquanto ministro da Justiça? Olha, eu nunca achei que fosse fácil, né? O trabalho como juiz também não foi fácil, foi difícil. Hoje até a Lava Jato faz aí 6 anos, né? Eu acho que a gente ouve algumas críticas às vezes, tal, tudo bem, faz parte de qualquer instituição humana, qualquer trabalho humano receber crítica ou outra, mas assim, ela mudou o patamar no que se refere ao combate à corrupção no Brasil, né? As pessoas nunca eram presas, nunca eram condenadas, e esse quadro mudou. Não foi um trabalho muito fácil, não. Como ministro, também nunca tive ilusão de que seria fácil, né? Entretanto, assim, não é a questão de saber se é fácil ou difícil, a questão é persistir. Acho que esse que tem que ser o espírito. Lidar com o Congresso, como é que está sendo? Tem parlamentares ótimos, né? Tem muitos deles que vêm aqui, nós temos boas conversas, bons trabalhos conjuntos, temos vários projetos. Eu confesso que não esperava tanta resistência ao pacote anticrime no Congresso, né? Tanta demora para votar no ano passado, mas enfim, foi votado, né? Não aprovaram tudo, também inseriram algumas coisas lá que respeitosamente eu discordo, mas ainda assim acho que foi um avanço. E não adianta ficar lamentando, tem que tentar construir aí a retomada do projeto ou outros projetos. Acho que esse que é o ponto fundamental. Ministro Sérgio Moro, eu não sou o Batman, não sou o Super-Homem, não sou da Liga da Justiça, mas adoro a lei e luto pela lei, por isso sou seu fã incondicional de carteirinha. Isso é verdade mesmo, o que eu falo eu penso. Quando eu não gosto da pessoa eu já digo direto. Eu não sou da Liga da Justiça, mas também não torço para o Coringa. Eu espero que o senhor continue tomando essas medidas importantes para que o Brasil, no aspecto de segurança pública, melhore muito, porque só numa capital brasileira, num fim de semana, morre muito mais gente do que por causa do coronavírus, pelo menos até agora. Então, e a roubalheira que nós tivemos nesse país até agora foi um negócio indiscriminado, e o senhor representa um dos grandes combatentes dessa corrupção e roubalheira. Foi um orgulho e um prazer ter o senhor aqui no segundo dia do 90 Minutos da Rádio Bandeirantes. Obrigado, ministro. Obrigado, Datena. Também não sou da Liga da Justiça, não, viu? Não tem nada de super-herói nessa história. É trabalho conjunto, trabalho de instituições, acho que isso que é o fundamental. Mas agradeço a oportunidade aí. Abraço grande. Abraço. Não, mas é que eu estou começando a achar que eu sou o homem de ferro, porque eu estou enferrujado. Todo dia que eu acordo de manhã está difícil andar. Abraço e ótimo dia, ministro. Que Deus nos ajude.